Vamos estudar agora uma outra situação de escoamento turbulento, agora sobre um cilindro muito longo que é posicionado, transversalmente ao escoamento. E seria essa situação assim, O fluido chega com uma velocidade e ele tem que contornar o cilindro, tá? A gente está sempre assumindo que o cilindro ele é infinitamente longo, Normal a figura que está colocada aqui. O comprimento característico desse tipo de situação é o diâmetro. E tem alguns pontos que são importantes a gente salientar. Primeiro que existe aqui um ponto de estagnação. O que é o ponto de estagnação? É quando o fluido chega, ele entra, ele encontra aqui e a velocidade fica zero, porque ele encontra uma barreira. Então aqui seria o ponto de estagnação, quando chega aqui é que ele se divide mesmo ao redor do cilindro. Então, a partir do ponto de estagnação é que vai se desenvolver uma camada limite, que se a gente der um zoom, a gente consegue ver, seria essa região aqui. Então, a camada limite ela começa a partir do ponto de estagnação. Bom, vocês devem estar percebendo que a gente denota essa velocidade aqui, bem a montante do cilindro, como V, e aqui o infinito. E isso, de maneira geral, é diferente. Por quê? Porque o cilindro, ao contrário da placa, ele deforma o escoamento, mas não por causa da viscosidade. Essa alteração aqui ocorre longe da camada limite. A camada limite já acabou, mas existe uma deformação dessas linhas de corrente. Essas linhas que estão traçadas aqui são as linhas que indicam a direção da velocidade, e elas se deformam. Isso então altera a velocidade, mas é um efeito fora da camada limite, não por causa do efeito de atrito viscoso. Tá? Bom, então, a velocidade fora da camada limite vai mudando, a velocidade dentro da camada limite vai mudando, e justamente como a velocidade fora da camada limite muda, existe um efeito que ocasiona a separação, que é quando existe essa formação dessa esteira aqui, que é uma região de escoamento reverso. Aqui tem pontos onde o fluido está escoando nessa direção aqui, só que aqui dentro tem pontos que estão escoando nessa direção aqui. A camada limite ela se separou mesmo, ela virou esse escoamento um pouco mais caótico. Por que que isso acontece? A gente tem que entender o que acontece fora da camada limite que é propagado. Qual que é a hipótese da camada limite? A hipótese da camada limite é que o gradiente de pressão fora é o gradiente de pressão dentro. Então, o gradiente de pressão aqui fora da camada limite é o gradiente de pressão aqui dentro. Nessa direção aqui normal ao objeto, não existe gradiente de pressão. Bom, o que acontece fora da camada limite? Fora da camada limite é uma região de escoamento invícido, ou seja, é regida pela equação de Euler, que é uma degeneração da conservação da quantidade de movimento e da conservação da energia. Você pode derivar a equação de Euler das duas maneiras. A equação de Euler vai dizer o seguinte: a pressão sobre densidade mais a velocidade ao quadrado sobre 2 é uma constante ao longo de uma linha de corrente. Então aqui tinha uma linha de corrente que era assim. Se eu pegar todos os pontos aqui, eles têm o mesmo valor dessa soma, pressão sobre densidade e velocidade ao quadrado sobre 2. Bom, a densidade ela é uma constante, porque a gente está assumindo que o escoamento é incompressível. Só que o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta. Por quê? Porque aqui as linhas de corrente elas são todas paralelas, mas aqui, por causa dessa deformação, elas se aproximam umas das outras. E se a gente pega aqui
uma seção, vamos pegar uma seção aqui e uma seção aqui de mesmo tamanho, vou tentar desenhar aqui do mesmo tamanho, tem mais linhas de corrente aqui do que aqui, né? Aqui ela só cruzou 2 e aqui ela está cruzando 3, né? Porque é por causa dessa convergência. O que isso significa? Isso significa aceleração, né? Tem mais linhas de corrente, portanto tem mais fluido, portanto a velocidade é maior. Se do ponto A para o B a velocidade aumenta, por causa da equação de Euler, a pressão tem que diminuir. Então, daqui para cá, o gradiente de pressão ele é favorável nesse sentido, né? A pressão em A está empurrando o escoamento para B, né? Só que daqui para cá é o efeito contrário, né? Aqui agora as linhas de corrente elas se divergem, a velocidade diminui, portanto a pressão aumenta. Portanto, a pressão aqui em C é maior do que a pressão em B. Então, existe uma força oposta ao escoamento. Só que isso não é atrito, isso é apenas pressão, né? Então, o que vai acontecer é que aqui o escoamento vai ser freado por essa diferença de pressão e dentro da camada limite isso vai acontecer também. Então, o perfil de velocidade vai se desenvolvendo e aqui ele começa a ser deformado nesse sentido, né? Começa a ter um ponto de um gradiente de pressão aqui, né? Aqui, por que o escoamento está assim? Porque existe a pressão que está agindo fora, está agindo aqui dentro também, né? Isso faz com que o escoamento se separe, né? Esse ponto de separação é bem o ponto onde o gradiente ficou nulo aqui, né? O gradiente de velocidade é nulo. A partir daqui começa a ter isso, né? Aqui a velocidade é nesse sentido, aqui é nesse, né? Então são aqueles vórtices, que é a formação da esteira, tá? Então, quando a gente tem escoamento sobre um objeto curvo, né, isso vai acontecer.